Dando prosseguimento, né, nós demos o nome para essa série, que nós vimos inicialmente os fundamentos da fé cristã, e agora seguimos uma série que nós intitulamos a Sã Doutrina. E dentro desse aspecto da Sã Doutrina, você pode falar de tudo da Bíblia, porque tudo que está na Bíblia é a Sã Doutrina. Então, nós não temos mais problema nenhum de ter necessidade de ficar pensando no nome da série. A Sã Doutrina é tudo aquilo que está na palavra do Senhor. Nós vamos apresentar esse tema, a vida vitoriosa do cristão, nessa reunião, na reunião do domingo que vem, se Deus assim permitir. Hoje nós vamos fazer, primeiro nós vamos nos posicionar e entendermos como que a Bíblia relata ou revela a vida cristã. E aí, no domingo que vem, muito provavelmente, quando nós efetivamente vamos ver algumas questões de como obter uma vida vitoriosa. Por que isso? A pergunta que eu faço revela a importância de nós termos a resposta. A vida que nós temos vivido hoje, a vida cristã, a maneira que nós temos vivido, tem sido vitoriosa? Precisa responder. Porque a importância da resposta mostra o caminho que nós temos vivido hoje no aspecto individual e também no aspecto coletivo. Então, nós vamos hoje ver algumas questões muito claras de como a Bíblia relata essa questão da nossa posição e do estado que nós vivemos. O estado é no sentido da estatura, da medida, do tamanho espiritual que nós temos. Tá? Então, vamos lá. A Bíblia revela que o cristão experimenta todos os benefícios da obra de Cristo quando crê em seu nome, quando crê no Evangelho. Não tendo que fazer algo para tanto. Pelo contrário, recebe tudo gratuitamente. Assim, ao crer, assume uma posição imutável. Vamos subir? Então, agora nós vamos ver alguns versículos que nos mostram o que acontece quando alguém crê. E isso é resultado exclusivo da obra realizada por Cristo. Não depende da participação do cristão, tá bom? Versículo de João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, evidentemente, a gente pode avançar, nós sabemos. Você creu, você recebeu o poder, o privilégio, a honra de se tornar um filho de Deus. Quando que você vai deixar de ser filho de novo? Nunca. Uma vez filho, sempre filho. Romanos 8,17. Ora, se sois filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O que nós já somos, irmãos, nesse versículo? Não. Quando eu falar assim, é sempre a parte dele, tá? Já para facilitar para os irmãos. Então, o que nós somos aqui, irmãos? Herdeiros. O primeiro diz que nós somos filhos. O segundo já diz que nós somos herdeiros. Herdeiros de quem? De Deus. É bom ser herdeiro de Deus, irmãos? Alguém quer trocar? Está satisfeito? Quer mudar de herdeiro? Está condição de herdeiro? Não. E nós somos o quê? Herdeiros com quem? Com Cristo. Vamos para o próximo. 1 Pedro. 1 Pedro 4. Pode subir um pouquinho? Aí. Para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada para a nossa vida. Então, se nós somos herdeiros, nós temos o quê? Uma herança incorruptível. Está assegurado por herança? Dá? Dá ou não? Vamos ler o versículo de novo? Para a herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada para
Essa herança é algo que nós recebemos quando nós nos tornamos filhos. Nós não usufruímos hoje, mas nós teremos acesso a ela posteriormente. Então, nós somos filhos, herdeiros e já temos uma herança. Vamos seguir? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós queremos ou somos? Quando que nós adquirimos isso? Quando nós nos tornamos filhos, quando nós cremos. Tá certo? Isso vai mudar? Você consegue mudar essa condição? Não. Se você morar em qualquer lugar do mundo, você vai ter essa condição? Se for de qualquer nacionalidade? Se torcer para qualquer time, eu já vi uma resposta. Você pode torcer para qualquer time. Vai mudar? Não vai mudar. Então, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo mundo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem creu, tem a vida eterna. Quando nós perdemos a vida eterna? Fala de novo, nunca. Há irmãos que entendem que perde. Se você perde, então você acorda salvo eternamente. À tarde você tropeçou, perdeu. Aí já não é mais salvo, não tem mais a vida eterna, já não é mais filho, perdeu a herança, deixou de perder. Mas aí você se arrependeu. Aí você voltou a ser filho, voltou a ser herdeiro, cordeiro com Cristo. Você já tem a herança reservada no céu e agora você volta a ter vida eterna. É possível isso? Porque a obra de salvação de quem é? É de Cristo. Cristo é um bom salvador ou mais ou menos? A ser salvo, a ser salvo. Então, irmãos, se nós entendermos a salvação, nós vamos compreender quem é o nosso salvador. É por isso que nós temos segurança na salvação. Porque quem nos salva é Cristo. Então, se nós entendermos que perdemos a salvação, nós estamos dizendo que Cristo não é suficientemente um bom salvador. O que é inconcebível. Se você pecar, velho. Se você pecar, velho. Aí você tem o sangue. O sangue. O Júnior já faz pergunta assim na lata, já não tem. Vamos para o versículo 2. Esse não é o momento de pergunta. Estou brincando. Ô, Bruno, quer falar alguma coisa? Não. Ó, vamos ler os dois, a partir de 2 juntos, ó. Vamos ler todos juntos? Embora todos os benefícios da obra de Cristo sejam dados gratuitamente ao Cristo, a vontade de Deus não se restringe somente à produção, objetivamente, mas deseja uma coexistência entre a produção da gratuita e o viver, o andar do tempo, a vida eletrônica, obtendo assim um estado, condição, subjetiva, igual à sua condição, objetiva. Em outras palavras, Deus deseja não somente que tenhamos a posição dada por Ele, mas também que tenhamos um caminhar, um andar compatível com a nossa posição. Esse andar é o estado de cada crente em sua jornada. Vamos ouvir, por favor? Aí. A posição é obtida pela fé no ato de Deus. O estado é a medida de conformação que temos da imagem de Cristo, sendo essa a nossa responsabilidade. Assim, embora todos os cristãos gozem da mesma posição de Cristo, o estado de cada um é diferente, implicará em galardão também diferente. Vamos subir? Aí. Porquanto, vamos ler juntos? Porquanto ao cristiano não, o seu
também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós recebemos a vida divina. Nascemos de Deus. Somos seus filhos. Mas qual é o objetivo, irmão? É de nós sermos conformados à imagem de Deus. Quem aqui é filho de Deus, levanta a mão. Eu sei que a gente combinou de não fazer pergunta, levanta a mão, mas combinamos isso aí. Quem aqui é filho de Deus, levanta a mão. Ó, as crianças, ó. Tem irmão que está com dúvida aqui, hein? Se não levantar a mão, não vou chamar de irmão, vou chamar de primo, então. Quem aqui é filho de Deus, levanta a mão. Isso aí. Agora eu vou perguntar. Quem está conformado à imagem de Cristo, levanta a mão. Então, a nossa compreensão está correta com isso. Tá? Agora vamos subir aqui, irmão. Aí. Então, nós vamos ver esse quadro com relação ao que é posição e que é o estado. Posição diz aquilo que já aconteceu na nossa vida, já está consolidado. Estado é aquilo que compete a nós como responsabilidade do cristão. Tá bom? Posição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravo. Romanos 6:3. Foi crucificado com ele nosso velho homem. Nosso velho homem foi crucificado? Está crucificado. Essa é a nossa posição. Qual é o estado? Dizia a todos, vamos ver junto? Se alguém resiste a nós, assim Deus dia a dia tome a sua vida. Então, da parte do Senhor, nós somos crucificados com Cristo. Essa obra já foi realizada. Mas, diariamente, o que nos compete? Carregar a cruz dia a dia. Isso é importante, irmão? Porque senão não haverá conformação à imagem. Então, se nós perguntássemos quem está crucificado com Cristo, todos nós poderíamos levantar a mão. É um fato, é uma posição. Agora, o estado, aquilo que nós temos vivido, nossa andar, você tem carregado a cruz de Cristo todos os dias, diariamente? Aí é uma questão nossa de responsabilidade. É por isso que a diferença de estatura entre irmãos. Por isso que a diferença na manifestação da expressão de Cristo. Porque cada um de nós está em um estado diferente. Posição. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Vamos ler o estado. Pois outrora, até aqui, ó, até eres trevas, também é uma questão da posição. Já aconteceu. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor. Posição. Nós somos luz do Senhor. Agora está. Andai como filhos da luz. Como o teu andar hoje é o andar de filho de Deus. O teu falar é o falar de alguém que está na luz. O teu coração tem refletido luz ou trevas. Então, posicionalmente, nós somos luz. Mas nós devemos andar como filhos da luz. De quem é a responsabilidade desse andar? Contamos com a graça? Sempre. Sempre. Mas há uma responsabilidade de qual? Levar a cruz quando? Dia a dia. Vamos ver o próximo. Posição. 2 Timóteo 9, né? Vamos ler juntos? Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça,
que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do tempo. Todos nós temos uma vocação santa. Todos nós fomos chamados. Quando cremos no Senhor, sobre nós há uma vocação santa. Vamos ver o estado. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Irmãos, fica muito claro como a Bíblia faz uma distinção. Aquilo que nós temos como posição e aquilo que nós devemos desenvolver, alcançar, viver diariamente. Fomos, então, chamados com essa vocação santa, agora o que nós devemos é andar com a vocação santa. No nosso ambiente de trabalho, nós temos a vocação santa. Entramos na empresa com a vocação santa. A maneira que nós lidamos com os nossos colegas de profissão vai dizer se nós estamos andando dentro da vocação. Posicionalmente, há sobre nós a vocação santa. Sim. Na nosso andar, no nosso caminhar, nós temos que trazer essa santa vocação no nosso viver. Temos vivido em casa a santa vocação? Cumprimos com o objetivo da santa vocação no nosso relacionamento conjugal? Nosso relacionamento paterno, na nossa relação de filhos, na nossa relação com o irmão? Santa vocação, nós temos, mas nós temos vivido a santa vocação? Vamos seguir. Versículo de Efésios 2:6. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Todos nós estamos ressuscitados. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Passamos da morte para a vida. E agora? Portanto, se fosse ressuscitar mente com Cristo, o que nós temos que fazer? Buscar as coisas atuais, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são. Há uma exigência, irmão, de desenvolvimento de tudo aquilo que nós já temos posicionalmente, para que nós tenhamos, então, o viver correspondente. Basta? Não, a palavra não é basta. Nós temos a ressurreição. É suficiente para agradar a Deus termos a ressurreição? Não. Nós precisamos agora viver como ressuscitado. E o ressuscitado faz o quê? Ele busca as coisas. Uma das estratégias, uma da perda que nós temos tido com os filhos de Deus é que nós estamos cada vez menos buscando pensar as coisas do alto. Estamos cada vez menos buscando as coisas do alto. Veja como você tem administrado o seu tempo e veja se isso se concretiza na sua vida. Se você tem um chamado, uma santa vocação, você tem que buscar as coisas do alto. De quem é essa responsabilidade? Então, quando a palavra diz que você busca, você está com a responsabilidade de orientar o seu coração. E o tempo tem sido tirado da nossa mão de um modo tão descarado. Nós falávamos disso. Nós temos sido tirados, porque tantas coisas têm sido dadas a nós, tudo aquilo que vem da tecnologia é no sentido de tomar e ocupar nosso tempo, nosso cérebro. A questão das mídias sociais, internet, tudo isso aí tem roubado o nosso tempo. Sejamos sinceros, diante. Sejamos sinceros. Dizemos ontem, depois da reunião, a dificuldade que nós temos tido hoje na concentração de leitura. Por quê? Porque nosso cérebro tem sido conduzido a ser alimentado por imagem e som. E isso produz no cérebro, é a ciência que diz,
uma alimentação que desperta a liberação de substâncias de prazer e mantém o cérebro acelerado. Quando você vai para o preto e branco de uma leitura, o teu cérebro não corresponde com aquela euforia de ver a imagem audiovisual. Então, ele fica dispersivo. Por isso, que se a igreja perder a sua responsabilidade de leitura da palavra de Deus, de meditação, de entrega, de solitude, estar sozinho com Deus, de quietude, de ouvir Deus falar, nós seremos sempre movidos pela superficialidade imediativa. Então, reunir, congregar, com caçadeiros, com calção, não. Isso não é um trabalho pequeno. Mas é a manifestação do Espírito Santo, isso é resultado de uma busca de toda a Assembleia, que quando se reúne, entrega e manifesta aquilo do que está cheio. Porque a boca vai falar do que está cheio do coração. Então, quando nós cantamos o hino, não é criticar o hino, né? Nós podemos cantar, mas o hino falava assim: enche-me do teu Espírito. Quando a palavra de Deus diz assim: enchemos do Espírito. Claro, há uma medida de graça. Nós devemos sempre orar por isso. Para termos disposição para ler, para sermos enchidos do Espírito, para buscarmos a presença, mas a responsabilidade é nossa. É graça e responsabilidade. Nós podemos falar assim: enche-me do Espírito, Senhor. E o Senhor fala assim para nós: encha-nos do Espírito. Então, a graça nos desperta, mas a buscar as coisas do alto, é nossa. Pensar nas coisas do alto, é nossa. Induzir o nosso coração, é responsabilidade nossa. Vamos seguir? Segunda. Já lemos aqui. Vamos lá, segunda de 4:19. Antes nós tínhamos destacado no chamou, agora nós vamos destacar o que nos salvou. Que nos salvou. Até que aí acabou, nós podemos ganhar tempo. Que nos salvou. Então, a verdade, estamos salvos. Filipenses 2:12. Vamos ver juntos? Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, também mais agora, na minha ausência, desenvolver a nossa salvação com temor e temor. Estamos salvos? Sim. Mas o que nós temos que fazer com a nossa salvação? Desenvolver. Qual é o anjo responsável por desenvolver a tua salvação? O irmão fala assim: não é um anjo, é um santo que tem que desenvolver a salvação. Então, irmãos, nós já vimos outra vez que detalhadamente, especificamente, essa palavra salvação ali é santificação. Desenvolver a vossa santificação, que é de fato a obra de salvação. Deus nos tirou do que era comum, pecaminoso, que quer nas trevas, e nos separou, nos santificou, colocando no império do reino do Filho do seu amor. E agora nos deu uma natureza santa, uma vida santa e um espírito santo. Para nós, então, desenvolvermos a nossa santificação ou salvação. Vamos ler a Gálatas 3:16 para dar uma olhada. Vamos ler juntos, irmão? Vamos ler agora o sábio. Bem-aventurado as pacificadoras, porque serão chamados filhos de Deus. Pois todos vós sois filhos de Deus. Agora, olha que interessante. Jesus diz: quando você é um pacificador, você então pode ser chamado de filho de Deus. Porque é uma condição adquirida pela manifestação e desenvolvimento do estado de ser filho. Um filho de Deus é um pacificador. Filho de Deus encrenqueiro agrada a Deus? Filho de Deus barraqueiro
Hã? Que provoca e instiga? Não. Mas quando nós somos, segundo o que Jesus está dizendo, nesse sentido, nós manifestamos a filiação, quando nós somos pacificadores. Nascemos espiritualmente filhos de Deus. Mas uma dessas virtudes agora é que nós somos pacificadores. Olha aqui, Romanos 8,16. Vamos ler juntos? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse é o estado. Somos filhos de Deus. Vamos ver essa posição. Somos filhos de Deus. Vamos ver o estado. Pois todos os que são criados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui é uma distinção na língua original. Filhos aqui é tecnon. Aqui eu esqueci de colocar. Filhos lá é ruios. Tecnon, criança. Ruios, filho maduro, filho adulto. Então a palavra de Deus está dizendo: todos nós que nascemos pela fé somos filhos de Deus. Criança. Mas quando você começa a ser guiado pelo Espírito de Deus, você se torna um filho maduro. A casa de Deus, todos são tecnólogos. Na casa de Deus, todos são tecnólogos. Mas o desejo de Deus é que todos se tornem ruidosos. Filhos maduros. E o filho maduro é um filho que é guiado pelo Espírito. Irmãos, o Espírito Santo veio para nos guiar. Ele nos guiará toda a verdade. Alguém que há anos não tem desenvolvimento espiritual em alguma área da vida. Alguém que há anos é derrotado por uma situação de pecado. Alguém há anos que não vence uma situação emocional. Que não vence uma situação psicológica. Alguém que há anos experimenta derrota em determinado segmento da vida. Ele está em um estado de tecnó, um filho pequeno. Quando nós precisamos, irmãos, desejar e buscar sermos orgulhosos, filhos maduros. Filho pequeno faz criança tudo. Filho pequeno, se você pegar a lancheirinha dele, carioca, abriu a lancheirinha, pegou o suquinho então dele, aí é choradeira, é tira, se atira, se joga no chão. As mães estão dando risada, parece que estão no ambiente doméstico. O filho adulto maduro, quando alguém pega aquilo que é dele, ele, em vez de dar um, dá dois. Porque ele entende que, como filho, ele veio agora servir os irmãos. E ele veio, então, agora se doar para que os irmãos cresçam. Ele não vai gerar contento. Qual é o problema que a igreja enfrenta hoje? Muitos tecnólogos, muitos filhos infantis, imaturos, cheios de limites, coisas simples, ofendem, magoam, retardam. Você fica o tempo todo limitado, porque espiritualmente não tem maturidade como filho maduro de servir o seu irmão e considerar seu irmão superior a você e honrar o seu irmão e dar. Jesus nos disse que alguém lhe pedir para dar uma milha, anda. Irmãos, às vezes, alguém pede para nós andar uma milha, nós vamos 200 metros para só não cumprir aquilo que a pessoa pediu. É sério, irmãos. Isso aí é sério, porque anos andando com o Senhor, e talvez o Senhor ainda tenha que dar um abaixado assim para nós, porque nós não crescemos. E quando nós crescemos, aí o Senhor pode colocar no nosso ombro, porque nós andamos lado a lado, estamos servindo o Senhor na casa. Tecnon e ruios. O que Deus deseja para nós? Ruios. Os que são guiados. Os que ouvem a voz do Senhor. Para isso, precisamos desenvolver quietude e solitude.
que são disciplinas espirituais tão preservadas e tão valorizadas pelos irmãos que nós chamamos da linha interior, os irmãos místicos, que aprenderam a valorizar, ouvir o Espírito Santo antes de agir. Nós, às vezes, atropelamos, e aí vamos levantando o Senhor, perdoa. O que faltou? Sempre. Ora, espera o Espírito Santo falar dentro de nós. Vamos seguir? Colossenses 3:3. Porque morrer e a vossa vida está ocultamente com Cristo. Em Cristo. Então morrer. Velho homem está morto. É isso? Está morto ou não está? Vamos ter fé na palavra de Deus. Está morto ou não está? E agora, como nós devemos viver? A nossa vida. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é morremos. Morremos. Estamos morrendo todo dia? Depende de você. Às vezes você é um morto vivaço. Está vivão mesmo. O peito cheio. Por quê? Porque deixamos carregar a cruz todo dia. Qual tem sido a nossa disposição de perder uma discussão? Qual tem sido a disposição que nós temos de carregar o fardo dos irmãos? Qual tem sido a disposição de nós amarmos os irmãos indistintamente? Fazer, pois, morrer a vossa vida. Nós somos ególatras. Idolatramos nosso ego. Essa é a verdadeira natureza. Aqui não suporta ser humilhado, que não suporta passar por desaprovação, que às vezes acaba sendo sempre. Mas nós devemos lembrar que o Espírito Santo veio para realizar uma obra de conformação à imagem. Mas ele trabalha sozinho? Não. Ele precisa de cada um de nós, no nosso dia a dia. Essa é a experiência de uma igreja que está saindo de um estado de tecnol e alcançando a humiostesia, ou seja, a maturidade. Irmãos que têm um compromisso com os irmãos. O filho maduro, ele cuida da casa do pai. O filho imaturo dá trabalho na casa do pai. Como nós temos lidado na nossa vida? Tem dado trabalho para o irmão? Não acerta medida, irmãos. Até onde o Senhor, nós vamos dar trabalho sempre. Principalmente na igreja. Porque é na igreja que nós somos transformados e conformados. Então, aqui é o lugar para isso. Mas nós não podemos admitir uma condição de instabilidade espiritual. Permanecemos com as mesmas disposições interiores, a mesma feição e mesma disposição para lidar com não é possível nós termos a mesma reação hoje, quando nós somos humilhados, porque quando nós temos a realidade. Porque senão nós não crescemos nada. Sermos iracundos, sermos facciosos, dados ao litígio com a palavra de Deus. Irmãos, se nós não temos experimentado dia a dia a morte, a crucificação, nós podemos viver tudo muito superficialmente, mas temos pouca conformação à imagem. E aí, nós encerramos aqui, na semana que vem nós vamos terminar. Só vou pedir para subir aqui, só para a gente ficar hoje no norte, como nós podemos lidar nessa semana, para a gente não ficar sem a salvação ou o caminho para nós experimentarmos vitória no nosso dia a dia. Pode subir, só vou ler os versículos, para a gente não passar.
Pode subir mais um pouquinho. Aí. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as consciências da carne. Digo, porém, andai no Espírito. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Podemos subir mais um pouco? Aí. Vamos ler juntos? Graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 1 de 1 João 4. Vamos ler bem forte isso aqui. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence a nossa fé. Agora, na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos aprofundar essas questões aqui, essa parte que nós vemos rapidamente. Mas para que os irmãos entendam como nós vencemos. O Espírito Santo está em nós. A vitória está em Cristo. A fé vence. Sim. O que nós precisamos? Agora é apresentar diante do Senhor todas as derrotas e áreas de derrotas que nós temos vivido nesses dias e declararmos uma luta para sermos libertos disso, até que isso se opere em nós. Nós não podemos, irmãos, aceitar conviver com uma vida interior não transformada. Nós não podemos deixar de manifestar fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade ou benignidade, né? Mansidão, domínio. Irmãos, nós podemos admitir viver sem domínio próprio? A exceção permitida pelo Senhor é que nós podemos eventualmente nos irarmos, mas não se ponha sobre o sol, sobre a sua vida. Mas a condição normal é que o cristão ele tem domínio próprio. Irmãos, se nós não experimentamos domínio próprio, é hora de declarar guerra. O Espírito foi nos dado. Nós podemos agora, irmãos, enfrentar tudo aquilo que tem sido derrota na nossa vida. Tem experimentado muita ansiedade? É hora de declarar guerra. Nós vamos apresentar isso diante do Senhor. Tem problema com submissão, problema com autoridade? Precisamos declarar guerra. Tem dificuldade de amar certo irmão? Nós precisamos apresentar Cristo Jesus, onde nós temos a vitória. Senhor, eu não consigo amar este irmão. Isso é inadmissível diante do Senhor. Nós temos que levar isso até esgotarmos o assunto e Deus nos darmos a vitória. Ao vencedor. As 7 igrejas, o Senhor diz assim: ao vencedor. O Evangelho, irmãos, veio produzir vencedores numa condição de normalidade, por serem esses que andam no Espírito e porque têm um Espírito. Não é possível, depois de 30 anos, nós continuarmos com uma língua maldizente. Nós falarmos maledicência. É hora de declararmos guerra e apresentarmos isso ao Senhor. Senhor, até que o Senhor ponha fim à minha maledicência. Eu quero experimentar o poder que há no Senhor para ter a vitória. Vamos ver de novo? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem áreas na sua vida que você quer vitória? Tem áreas? Vamos cruzar os braços? É isso que nós vimos aqui hoje? Nós temos um caminho vitorioso. Nós vamos apresentar diante do Senhor nossos medos, fraquezas, terrores. A síndrome de Gabriela não é crente, irmão, não é cristã. A Bíblia não ensina a síndrome de Gabriela. Você não sabe a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou morrer assim. Isso não é Bíblia. Eu nasci pecador,
fui redimido pelo nosso Senhor e estou sendo conformado à imagem de Cristo. É essa a maneira que o Senhor quer que nós vivamos. Nós não podemos nos conformar a viver com o pecado, com a fraqueza, com as fragilidades da vida humana, porque isso não é a obra de conformação à imagem de Cristo. Então, se Deus permitir, no domingo que vem nós vamos esmiuçar algumas questões mais específicas e que são muito latentes do corpo de Cristo, nos filhos de Deus, e como nós podemos experimentar a vitória nessas situações mais detalhadamente. Mas, em suma, é isso aqui. Aí nós vamos ver um caminho mais detalhado na semana que vem.